Eu sou Renan Santana, psicólogo de casal e neurocientista, e nesta terceira aula do nosso minicurso nós vamos entrar em um dos movimentos mais transformadores de todo o processo de recuperação após uma traição. Até aqui você atravessou a tempestade emocional, começou a recuperar o fôlego e na aula anterior aprendeu a entender o contexto, as vulnerabilidades e as dinâmicas que podem levar um relacionamento à infidelidade. Agora chegou o momento de você se reconstruir e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Antes de decidir sobre o futuro da relação, você precisa decidir sobre você, porque a infidelidade não quebra só a confiança, ela mexe com a base da sua identidade, ela mexe com o valor pessoal, com a autoestima, com a autoimagem, com a capacidade de se enxergar com clareza. Então é como se a traição colocasse uma lente suja sobre o espelho. Você continua sendo você, mas tudo que vê parece distorcido. Então muita gente tenta reconstruir o relacionamento sem antes reconstruir a si mesmo, e isso não funciona. A reconstrução sem identidade vira sobrevivência emocional e não cura. E o objetivo desta aula é exatamente esse: te devolver a você. Então respira fundo e vamos começar. Não tenha pressa. Essa aula não é para ser assistida correndo, ela é para ser sentida, pausada, retomada se for preciso. Então pense nela como um encontro que você está tendo com você mesmo, com você mesma. Então pare e perceba algo importante. Quando uma traição acontece, você não perde apenas o vínculo, você perde uma parte da sua história. Então a forma como você se lembra do passado muda, a forma como você se olha no espelho muda, a confiança que você tinha no mundo muda também. Aquilo que antes parecia sólido passa a parecer mais frágil. Isso é normal, isso é esperado, mas isso não é permanente. Então hoje é o dia em que você começa a recuperar o seu valor de dentro para fora. E note o verbo recuperar. Você não vai criar valor do zero. O valor já está aí. Ele só ficou encoberto pela dor, pela confusão, pela sensação de rejeição. Então, para isso, a gente precisa entrar na terceira grande tarefa dessa fase, que é reconstruir o eu ferido, reordenar seus limites, fortalecer sua identidade, reorganizar a sua forma de se relacionar com as suas emoções. E eu quero que você note uma coisa com bastante calma. Nesta etapa, a dor não é mais o inimigo, ela vira o caminho, porque é exatamente ela que vai te mostrar onde você precisa se reconstruir. Os lugares onde dói mais geralmente são os lugares em que você precisa se fortalecer mais. Então, a partir de agora, em vez de apenas lutar contra a dor, nós vamos usá-la como uma bússola. E para isso, vamos organizar a aula em blocos, mas de forma fluida, como se fosse uma mesma conversa que vai ganhando profundidade. Então, vamos começar pelo primeiro bloco dessa reconstrução, que é recuperar o seu senso de identidade. Porque depois de uma traição, é muito comum que você comece a se perguntar: eu não fui suficiente, eu fui cego, fui cega, deveria ter percebido, será que fiz algo errado? Essas perguntas são naturais, elas não aparecem porque você é uma pessoa fraca, mas porque a sua mente está tentando achar uma explicação que torne a dor suportável. Mas elas nascem da dor e não necessariamente da verdade. Então essas perguntas surgem mobilizadas justamente pelo que está doendo. E é aqui que a gente começa a reorganizar sua narrativa interna. Então, se você deixar essas perguntas rodando soltas na cabeça, elas começam a contaminar tudo. Então, eu quero transformar esse turbilhão em algo mais organizado e mais concreto. O primeiro passo dessa aula é um exercício profundo e guiado. Então, se for possível agora,
pegue um papel, caneta ou um bloco de notas do seu celular. E se não puder fazer agora, apenas escute com bastante atenção e aí depois você volta para praticar. Então escreva assim no topo da página: quem eu era antes da traição. E aqui eu quero que você pare e realmente se lembre. Não escreva com pressa, não escreva correndo. Agora escreva outras 5 coisas, características suas, certo? Valores, comportamentos, atitudes e qualidades reais. Então coloque essas 5 coisas também. Então podem ser coisas como: eu sempre fui uma pessoa leal, eu valorizo família, eu tenho senso de responsabilidade, eu sou alguém que cuida de quem ama, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu tenho senso de humor, eu sou alguém que se doa. Então não escreva como você se sente agora. Escreva como você era antes de passar por essa dor, antes da traição atravessar a sua vida. Então o que esse exercício faz é devolver para a sua consciência um mapa do eu que existia antes da ferida. E esse eu não desapareceu, ele só está soterrado pela dor, mas não está destruído. Então quando você coloca isso no papel, você tira a sua identidade do lugar da dúvida e traz para o lugar da lembrança concreta. Esse exercício é a primeira tentativa de resgatar você para você mesmo. Então se for preciso, pause esta aula para escrever. Não tenha medo de se ver por escrito. Você precisa se lembrar de quem é, para não se reduzir ao que aconteceu, para não se sentir insuficiente. Então, quando você terminar esse movimento, nós vamos dar um passo natural para o próximo ponto, porque recuperar quem você é por dentro precisa andar junto com recuperar os limites que te protegem por fora. Então agora nós vamos para o segundo bloco, que tem a ver com esses limites e com autorrespeito, certo? Então vamos lá. Depois que a autoconfiança é quebrada e que naturalmente a confiança se fragiliza no vínculo, uma coisa acontece dentro de muita gente. O medo começa a comandar as decisões. Então você pode começar a evitar conversar sobre o que doeu, pode começar a aceitar migalhas emocionais para não perder a relação, pode começar a tolerar comportamentos que antes você jamais aceitaria, pode se sentir culpado por qualquer pequena irritação, pode começar a sentir vergonha de dizer o que precisa, como se estivesse pedindo demais. Então perceba se isso está acontecendo com você. Isso não é o seu jeito verdadeiro. Isso é a dor tentando te convencer de que você perdeu o direito de se impor. E aqui entra um dos pontos mais fortes desta aula. Você continua tendo valor, mesmo que esteja ferido, ferida. E valor ferido não é valor reduzido. Então, para transformar isso em prática, nós vamos fazer o segundo exercício guiado, que ele é complementar ao primeiro. No mesmo papel, logo abaixo do que você já escreveu, anote assim: quais limites eu perdi após a traição? E comece a listar com honestidade. Onde você se calou para não gerar conflito? Onde você engoliu algo que te machucou? Onde você sentiu medo de parecer difícil? Onde você normalizou comportamentos que não deveria? Então, essas são algumas das perguntas que você pode se fazer. Você pode ir colocando. Mais algumas. Onde você aceitou o silêncio ao invés de cuidado? Onde você perdeu o direito, o senso de direito emocional? Então, talvez venham exemplos muito concretos. Aquele dia em que você queria conversar e a pessoa virou as costas e você fingiu que estava tudo bem. Aquela situação em que você percebeu algo incoerente, mas teve medo de perguntar. Aquele momento em que você sentiu que estava implorando por migalhas de atenção. É difícil falar sobre isso. Então agora respire.
Porque essa tomada de consciência pode doer. Você pode olhar para a sua lista e pensar: como eu cheguei aqui? Mas é exatamente essa consciência que te devolve a dignidade. Então, tudo que você escreveu ali são limites que você precisa, aos poucos, recuperar para voltar a se sentir inteiro. Então, não é para amanhã você bater na mesa e exigir tudo de uma vez. É para, a partir de agora, saber onde você se perdeu de si e começar um caminho de volta, passo a passo. Então perceba como esses dois blocos se conectam. O primeiro, você relembra quem é e depois enxerga onde deixou de se tratar como quem você é. Identidade e limite caminham juntos. E aí, a partir daqui, nós vamos entrar em algo que sustenta esses dois movimentos, que é a forma como você lida com as suas emoções no dia a dia. Porque não adianta saber quem você é e quais limites perdeu, se toda vez que uma onda emocional vem, você se sente engolido por ela. Então, o terceiro bloco desta aula é sobre autorregulação emocional. E isso é fundamental porque você só consegue se reconstruir se conseguir lidar melhor com as ondas internas que te invadem de forma imprevisível. Então, eu quero que você pense em como têm sido seus dias. Talvez em alguns momentos você esteja relativamente bem e de repente uma frase, uma lembrança, uma notificação, uma música jogam você de volta para o fundo do poço. E é assim que a dor costuma funcionar. A gente até falou sobre isso, são os flashbacks, são as lembranças que te assaltam sem você conseguir controlar. Mas você consegue controlar o que fazer com isso. Então vamos colocar uma estrutura aqui. Quando vier uma onda emocional forte, seja raiva, tristeza, desespero, ciúme, dor, angústia, rejeição, você vai aplicar um método em 4 etapas. Você não vai tentar não sentir, você vai aprender a sentir de outro jeito, você não vai lutar contra a emoção, você vai tentar entendê-la. Então a primeira etapa é nomear, diga mentalmente: agora veio tristeza, agora veio raiva, medo, vergonha. Diga para si o que você está experimentando naquele momento. Parece simples, mas isso reduz automaticamente a intensidade do impacto. Então, quando você dá nome, você deixa de ser a emoção e passa a ser alguém que observa a emoção. A segunda etapa é acolher sem reagir. Então, você não vai brigar com a emoção. Não diga: eu não podia estar sentindo isso. Não tente expulsar ela da sua mente na marra. Em vez disso, volte para o que a gente já trabalhou. A respiração 4-2-6. Inspira 4 segundos, segura por 2 segundos e solta pela boca por 6 segundos, empurrando o ar. Certo? Então repita isso de 5 a 10 ciclos. E aí, se quiser, você pode colocar a mão sobre o peito e perceber a respiração indo e vindo, indo e vindo. Você se atenta ao movimento que o seu diafragma faz. Então essa combinação de nomear e respirar é uma forma de dizer para o seu sistema nervoso: eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu não vou me afogar nisso agora, certo? Então a terceira etapa é descrever o que está acontecendo no corpo. Aqui você vai transformar a sensação em linguagem, com frases simples. Meu peito apertou, minha respiração acelerou, minha mão ficou quente, minha barriga embrulhou. Então, ao descrever, você tira a emoção daquele campo nebuloso e traz ela para o campo concreto. Isso ajuda o seu cérebro a reorganizar as informações. A quarta etapa é escolher a ação mais saudável para as próximas 2 horas e não para o resto da vida. Esse ponto é cruel, porque a pessoa tenta resolver a vida inteira no momento da dor, no momento da onda emocional, da tempestade emocional. E é exatamente isso que destrói. Então você vai escolher apenas o próximo passo possível. E esse próximo passo possível pode ser tomar um banho um pouco mais demorado, caminhar 5 minutos, mesmo que seja dentro de casa,
mandar uma mensagem para alguém de confiança, escrever o que está sentindo em uma página, em um blog, em algum espaço em que você possa se expressar. Pausar a conversa com o parceiro dizendo: agora eu não consigo falar sobre isso, eu preciso me acalmar, preciso me autorregular. Se afastar do ambiente por um tempo, respirar mais um pouco e tomar um copo d'água. Você não precisa salvar o relacionamento hoje. Vocês terão todo o tempo do mundo. Você só precisa salvar você hoje. Então, conforme você repete esse método, o cérebro aprende que existe um caminho entre sentir e agir. E esse intervalo é o espaço da reconstrução, da sua reconstrução. Então, agora que você tem a identidade resgatada, tem os limites mapeados e tem uma forma mais saudável de lidar com as emoções, a gente consegue entrar com um pouco mais de segurança no próximo ponto, que é reconstruir a autoestima ferida. A traição, ela não destrói apenas a confiança no outro, ela destrói temporariamente a confiança em si. Então você começa a duvidar do seu valor, a se comparar com outras pessoas, a se diminuir, a se culpar, a achar que nunca mais vai ser desejada, amada, escolhida de novo. Então esses pensamentos são extremamente comuns, mas aqui existe uma verdade que eu quero que fique marcada em você. Nada do que aconteceu reduz o seu valor real. Nada. O que aconteceu pode mudar a forma como você se vê, mas não muda quem você é. Então, nós vamos reconstruir isso com um exercício profundo que é muito importante. Escreva agora, em uma parte nova aí da sua página: coisas em mim que continuam válidas, mesmo que eu esteja ferida. E aí você começa a listar forças de caráter que você tem, valores pessoais, momentos da vida em que você foi resiliente, qualidades que você reconhece, desligadas do relacionamento, que são muito características suas. Todos os caminhos que você já construiu sozinha, sozinho, todas as dores que você já enfrentou e conseguiu atravessar. Se em algum momento você travar, pense assim: que tipo de pessoa eu fui em outros momentos difíceis da minha vida? Que qualidades as pessoas que gostam de mim sempre reconheceram em mim? Então, esse exercício, ele dá trabalho emocional, mas você pode sentir vontade de chorar enquanto escreve, inclusive. Só que esse choro é um choro de reencontro e não de perda. Esse exercício te devolve um espelho limpo, depois de semanas ou meses olhando para você através daquela névoa da dor. Então perceba como tudo agora começa a se conectar. Você lembra quem é, enxerga onde perdeu limites, aprende a cuidar da própria emoção e reconstrói a imagem que tem de si. Esse é o alicerce da decisão que você vai tomar lá na frente. Então agora nós chegamos ao bloco final desta aula, o plano de reconstrução emocional. Então esse plano ele serve para estabilizar você e começar a reorganizar a sua identidade de maneira concreta. Não é um desafio performático, é um roteiro de cuidado que precisa ser seguido. Então vou pedir para você anotar também com muita atenção. Esse plano ele é baseado em 7 dias. No primeiro dia, você vai criar o horário de desligamento noturno e fazer a descarga mental escrita antes de dormir. Então lembrem, né? Nas aulas passadas eu falei, sair desligando telas, luzes que emitem radiação azul, que podem impactar o sono. Então nada de dormir rolando o dedo no celular até apagar. Faça uma pausa, escreva o que está incomodando, escreva seus pensamentos e respire. Isso no dia 1. No dia 2, você vai organizar as 3 tarefas mínimas do dia e vai cumpri-las. Só 3. Se fizer mais, ótimo. Se não der, as 3 são suficientes. Isso sustenta a vida prática por enquanto que você se cura. No dia 3, você vai revisitar o exercício dos limites e olhar para a sua lista se perguntando:
qual pequeno limite eu posso começar a recuperar hoje? Algo simples, como dizer não a algo que você não quer, ou expressar um incômodo com calma. No dia 4, você vai escolher uma pessoa de confiança e mandar uma mensagem pedindo apoio, não para fazer um tribunal do relacionamento, mas para você não carregar tudo só. No dia 5, você vai fazer 10 minutos de movimento corporal para reduzir a tensão acumulada. Então pode ser uma caminhada, um alongamento leve, dançar uma música. O importante é mover o corpo para liberar um pouco da carga emocional. No dia 6, você vai praticar a técnica das 4 etapas durante uma onda emocional. Então escolher uma situação real e aplicar. Você vai nomear a emoção, acolher, descrever o que está sentindo e agir. Foi o que a gente falou anteriormente. E no dia 7 você vai escrever uma carta ao seu eu de antes da traição, reconhecendo a sua força e a sua dignidade. Não é uma carta de pena, é uma carta de respeito. Algo como: eu sei o que você passou, sei o quanto você se doou, sei o quanto você não merecia essa dor. E mesmo assim você está aqui e a gente precisa reconstruir. Então esse plano parece simples, mas ele muda completamente o estado interno da pessoa ferida, quando é feito com sinceridade. Ele reorganiza a sua identidade, ele devolve autonomia, ele devolve dignidade, ele devolve a sensação de que você ainda existe para além da dor e para além dessa relação. Muita informação, né? Então agora respire novamente. Você acabou de passar pela aula mais introspectiva e emocional deste minicurso. E se você chegou até aqui é porque, mesmo machucado, existe em você uma parte que não desistiu de si. E é essa a parte que importa. Então essa aula é a ponte para o próximo passo da sua jornada. Porque depois de reconstruir sua identidade, você finalmente está pronto para o momento mais importante do processo de recuperação, que é a decisão consciente. Então, decidir se reconstrói o vínculo ou se reconstrói apenas a si. Decidir se continua ou se encerra. Decidir a partir da lucidez, da clareza e não do desespero. Decidir com respeito próprio e não com medo de ficar só. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar na aula 4. Nós vamos falar sobre o que significa de verdade escolher o seu caminho, juntos ou separados, e como tomar essa decisão de maneira madura, consciente e emocionalmente saudável. Então, usando tudo que você já construiu ao longo dessas 3 aulas, é importante que você chegue nesse momento tendo clareza de que a próxima etapa é a etapa da decisão pautada em clareza. Vejo você.